Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Marcos Ratke, sou cirurgião do aparelho digestivo, sou gastrofuncional e no vídeo de hoje eu quero discutir contigo como que a gente estrutura um check-up digestivo durante a consulta médica, baseado principalmente em evidências científicas que permitem identificar riscos precoces para esse paciente, antecipando ali diagnósticos e direcionando condutas de uma forma um pouco mais precisa, mais assertiva, visando o tratamento integral do paciente. Esse conteúdo ele é voltado mais especificamente para médicos, profissionais de saúde que desejam melhorar um pouquinho a sua atenção, a sua avaliação inicial dos pacientes, vamos dizer assim, gastroenterológicos, e a gente estratificar risco e gravidade e identificar pacientes que precisam de intervenção ou não. Qual que é a estrutura fundamental do check-up digestivo? A estrutura, o fio condutor fundamental é a consulta. Não adianta eu ter uma estrutura física, uma estrutura de exames clínicos laboratoriais sem um fio condutor. O fio condutor é a conversa. Então a conversa, a consulta, ela precisa ser longa. Não adianta fazer uma consulta de 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos. É no mínimo uma hora para a gente ter pelo menos um fio condutor da origem dos problemas do paciente. A gente trabalha com a consulta aprofundada, isso indica alguns pilares na consulta, como por exemplo, como era a saúde do paciente quando criança, como é a sua alimentação atual, quais os horários que ele come, como ele dorme, que horas acorda, que tipo de trabalho tem, se tem atividade física, se tem um sono reparador ou não, se tem histórico familiar de alguma doença mais grave, se tem algum comportamento cultural herdado familiar, se tem alguma doença relacionada, por exemplo, sobrepeso, resistência insulínica, problemas metabólicos de tireoide, diabetes, se passou por cirurgias digestivas prévias e buscando sempre sinais clínicos ali inespecíficos negligenciados, por exemplo, mulheres que chegam no consultório e são constipadas a vida inteira e vêm com uma crise de refluxo. E a gente vai perguntar, ela já tem uma má digestão desde muito criança, tem uma constipação desde muito criança, mas que ela negligencia achando que aquilo é normal. Então, baseado numa história clínica detalhada que engloba a saúde de quando era criança, jovem, até o desfecho e o sintoma que o traz aos nossos cuidados na idade adulta, a gente elabora algumas hipóteses. Essas hipóteses elas podem ser corroboradas ou não por exames laboratoriais comuns, como por exemplo hemograma, perfil inflamatório, função do fígado, função hepática, marcadores de absorção, exames que vão nos auxiliar na função da digestibilidade, como por exemplo hormônios da digestão, gastrina, anticorpos antiparietal, anticorpos antifator intrínseco, perfil de vitaminas, B12, vitamina D, magnésio, zinco, cálcio e exames da absorção. Então, exames de absorção que a gente indica são principalmente o exame coprológico funcional, os exames parasitológicos e pesquisa de patógenos nas fezes, né? Num segundo momento, se for necessário, a gente também pede o exame da microbiota, naqueles pacientes que têm uso de antibióticos ou uso de antifúngicos, que têm sintomas de distensão recorrente sem melhora e cujo principal sintoma é alteração do ritmo intestinal. Outro exame que a gente acha importante, embora polêmico, são os exames de sensibilidades alimentares. Os exames de sensibilidades alimentares baseados na imunoglobulina G têm um papel relativamente importante na nossa prática clínica. Embora bastante discutidos a sua eficácia, na prática a gente consegue montar um painel de sensibilidades alimentares que podem relacionar sintomas a determinadas intolerâncias ou sensibilidades. Então, pegando esses três grandes pilares, eu estou entendendo o alimento, como ele sensibiliza a pessoa, a primeira fase do processo digestivo, a função, vamos dizer assim, do meio da digestão, do processamento dessa digestão, se o estômago funciona adequadamente, se o pâncreas funciona adequadamente, se tem a função da vesícula ou não,
e como o sistema, depois de processar, dejeta. Então, eu falo de coprológico funcional e de microbioma. A gente pode sempre lançar mão de exames de imagem, a depender do risco do paciente, o risco familiar ou de sinais de alarme. Então, é imprescindível a gente lançar mão de endoscopia, colonoscopia, eventualmente enteroscopia ou cápsula endoscópica, exames de imagem do tipo tomografia, ultrassom de abdômen, ultrassom de rins e vias urinárias, ultrassom pélvico para as mulheres, ultrassom ginecológico. Isso faz com que a gente feche todo o quadro do paciente para entender não só e tratar não só o sintoma que ele traz, mas fazer uma concatenação com a origem do problema. Além de tudo, a gente pode precisar de exames nutrigenéticos, metabolômicos, rastreamento de doenças autoimunes, mas são exames mais específicos que demandam um custo maior e que na maioria das vezes também não são necessários. E quando que a gente precisa ampliar um pouquinho mais essa investigação? Quando o paciente chega já para nós com alterações laboratoriais persistentes, passou por vários médicos e não teve nenhuma resolução ativa do caso, anemia ferropriva ou deficiência ou elevação, da proteína C reativa, que é um marcador inflamatório inespecífico, porém importante e muito sensível. Sintomas que não melhoram com várias abordagens, como por exemplo distensão abdominal crônica, estufamento, sensação de gases, dor recorrente, constipação grave também refratária a medidas de estilo de vida, laxativos leves e diarreia persistente. Outra coisa importante é o histórico familiar. Então, o histórico familiar para câncer é extremamente importante, principalmente nos parentes de primeiro grau, tanto para câncer de esôfago, quanto para câncer de estômago e principalmente câncer de intestino. Nós temos visto cada vez mais jovens, e quando eu falo jovens, são pessoas abaixo de 50 anos, com o câncer coloretal originando nessa idade, por questões basicamente de estilo de vida e alimentares. Nesses casos, a gente precisa solicitar exames endoscópicos, endoscopia digestiva alta, colonoscopia, tomografia, marcadores tumorais, eventualmente, não isoladamente, e às vezes estudos de trânsito e da motilidade gastrointestinal, dependendo do caso, obviamente, com biópsia direcionada. E quais são os erros comuns do check-up digestivo? Os erros que a gente mais vê no consultório, os pacientes já nos trazem de outros colegas, infelizmente. Solicitar exames excessivos. A solicitação de bateria de exames acaba não sendo produtível, porque muitos pacientes trazem exames que não têm significância clínica ou ficam preocupados com valores que na verdade não deveriam gerar preocupação. Ou pior, pede o exame está alterado e o médico não sabe o que fazer frente àquele exame. Então, quando você pede um exame, você precisa entender que ele precisa atuar na sua conduta, porque senão é desnecessário pedir o exame. Ou, no máximo, quando você pede o exame e não sabe o que fazer com ele, você precisa direcionar esse paciente para alguém que faça o direcionamento daquela alteração específica do exame. Segundo ponto, negligenciar o histórico anterior do paciente. Considerar apenas aquilo que o paciente te traz, como aquele caso da paciente constipada desde criança, considerar apenas que ela está reclamando, por exemplo, de queimação ou refluxo nos últimos 3 meses. E não entender que esse refluxo pode vir de um sintoma como a constipação, como a disbiose, como uma sensibilidade alimentar, como um contínuo e não só como uma história isolada em que um sintoma simplesmente apareceu desconectado dos outros sintomas. Como se a paciente constipada, cronicamente, fosse diferente de uma paciente de refluxo. É a mesma paciente e provavelmente o fio condutor da má digestão é o mesmo. Se a gente trata o refluxo e se a gente trata a constipação, a gente esquece de tratar a pessoa que tem os sintomas e que tem uma origem nos seus sintomas. Outra coisa importante, ignorar o estilo de vida e ignorar o histórico familiar. Muitas vezes as pessoas vêm para mim e falam: eu sou pré-diabético, eu tomo determinados remédios para diabetes, eu sou obeso, eu tenho colesterol um pouco mais alto, minha mãe tirou a vesícula, então por isso que eu também tenho pedra na vesícula. E a gente esquece que essas doenças metabólicas, elas não têm um componente genético muito importante.
elas têm um componente cultural muito importante. É uma família que aprendeu a comer mal, é uma família que ensinou a comer mal, é uma família que viveu em volta da mesa e que comia porque estava triste, comia porque estava alegre, comia porque estava ansiosa, comia para comemorar e comia determinados, tinha um padrão alimentar determinado, mais errático e que passou essa cultura para os seus descendentes. Então ele não passou o gene do diabetes, ele passou uma cultura de uma dieta, por exemplo, muito calórica. E aí onde eu estou querendo chegar, que o check-up digestivo, ele é individualizado. Porque se o check-up digestivo for banalizado, vai acontecer como acontece hoje já. Nós temos sites de determinadas empresas em que o paciente entra no site, coloca os seus sintomas e o site sugere suplementações adequadas àquilo que ele corresponde nos questionários robotizados do site. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque senão a gente vai deixar de ser médico e passa a ser um prescritor, um coach de suplementações ou um prescritor com carimbo com CRM. E como que a gente transforma esse check-up numa linha de cuidado? Bom, ao invés da gente entender que o problema do paciente ele pode ser resolvido numa consulta e num retorno, e muitas vezes a gente consegue isso, mas muitas vezes não, a gente não pode pensar que isso vai se resolver em pouco tempo, porque a digestibilidade ela tem o seu ritmo, e o ritmo da digestibilidade é lento. Então qualquer questão digestiva crônica ela não se resolve em 1 mês, 2 meses, ela tende a se resolver, se tudo for alinhado corretamente com o paciente, em 3, 6 meses, eventualmente até 1 ano. Então o check-up ele é o plano inicial do cuidado individualizado que tem que ter uma linha de segmento. Então, se a gente conseguir montar com o paciente consultas sequenciais, a cada 2 meses, a cada 3 meses, junto com o estudo nutricional, com a nutricionista do nosso lado, a gente consegue ser um pouco ou muito mais assertivo. Porque senão o que acontece? O paciente ele vem, ele faz o check-up, ele ganha a linha, ele faz o retorno, depois ele se perde porque ele não marca mais a consulta ou acha que isso deu uma pequena melhorada e não teve uma resolução definitiva. E daí ele vai para outro médico, ele vai para outro médico, ele vai para uma outra abordagem. Então entender que isso tem um contínuo de pelo menos uns 3 a 6 meses é super importante. Porque a maioria dos pacientes está acostumada com a medicina convencional. Então se eu tenho um sintoma, eu tenho um remédio. Se eu tenho uma queixa, eu vou comprar tal coisa. Se eu tenho uma medicação X ou uma suplementação Y, eu vou fechar aquele buraco. E esses pacientes que estão acostumados com esse tipo de medicina, que é uma medicina de arco reflexo, que é uma medicina que não tem profundidade, não vão ter seu problema resolvido. E por isso que ficam pingando em vários médicos. Se a gente sentar num primeiro momento e fazer com que ele entenda uma linha de tempo, uma linha de raciocínio, e que o problema dele provavelmente não é a partir daquele momento que ele conta, mas é um problema muito anterior àquilo, ele vai entender que ele precisa, para ficar bem, se é que ele quer ficar bem de verdade, precisa de mais tempo. Então, como é que a gente entende que esse check-up ele pode evoluir para uma perspectiva um pouquinho mais avançada? A gente está avançando hoje na medicina preventiva individualizada, né? Quando a gente aborda a doença no sintoma antes de ter uma descrição do que é a doença. A gente está abordando ainda numa fase que a gente chama de pré-clínica ou pré-diagnóstico. A gente tem como abordagem perspectiva futura, mas que já está acontecendo aqui e acolá, com ressalvas aos custos, painéis genéticos de risco, por exemplo, painéis nutrigenômicos, painéis farmacogenômicos, o uso da individualização do microbioma intestinal, muitas vezes auxiliado pela interpretação da inteligência artificial e, obviamente, o monitoramento constante e o rearranjo constante da conduta mediante smartwatches, telemedicina, um acompanhamento um pouco mais próximo, mesmo sendo à distância física. E para concluir, eu queria dizer para você que o check-up digestivo ele é mais do que um check-up digestivo, ele provavelmente é uma linha do tempo do processo saúde e doença do paciente. Por que eu falo check-up digestivo? Porque o paciente ele chega para a gente como um paciente com queixa digestiva, mas a gente faz toda essa inter-relação com
a linha da vida dele, com todos os processos saúde e doença. Isso reduz risco, isso aumenta a competência do médico e a assertividade, diminui exames desnecessários, melhora, acelera a melhora do paciente e faz com que o paciente, inclusive, passe em menos médicos, que o paciente custe menos ao sistema de saúde, porque vai evitar doenças que no futuro, como o câncer, como doença diverticular, como refluxo crônico, obesidade, vão causar uma sobrecarga absurda no sistema de saúde, seja ele público ou privado. E se você, por acaso, entendeu esse conteúdo, acha que faz sentido para algum profissional de saúde, compartilhe com quem quer entender um pouquinho mais e discutir um pouquinho mais acerca desses assuntos tão importantes hoje na prática da médica moderna.